Direitos do consumidor é o tema do Câmara Debate de hoje aqui pela TV Câmara Uberlândia. E para falar sobre o assunto, a gente trouxe aqui pessoas que têm gabarito para falar sobre, como sempre, né? Para começar, eu queria agradecer muito e agradecer muito a presença da doutora Soraya Tavares, que é advogada e é presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB de Uberlândia. Muito obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço o convite e espero poder estar contribuindo aqui hoje nesse debate. Com certeza. E a gente vai falar também aqui um pouco sobre, na atualidade, né, pessoas usam muito a internet para fazer compras, transações diversas e sempre tem algum probleminha ou outro ali envolvendo os direitos e deveres de cada um. E a gente trouxe uma especialista nesse assunto, que é a Laine Souza, que ela é advogada e especialista em direitos digitais. E é muito legal ter você aqui, não é a primeira vez e nem a última, espero. E a gente agradece mais uma vez muito a sua contribuição aqui, Laine. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e espero colaborar e trazer informações úteis para que as pessoas tenham atenção quando ela for utilizar a internet para adquirir produtos. Sim, eu tenho certeza que o nosso telespectador hoje, além de conscientização, vai ter muita orientação nesse sentido de questão de direitos do consumidor. E aqui o vereador, o programa sempre tem, né, um ou dois vereadores, e a gente trouxe hoje aqui o Adriano Zago, que além de vereador é advogado e é presidente da Comissão de Direitos Humanos, Sociais e também Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de Uberlândia. Adriano, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Nós que agradecemos, Fernando, essa oportunidade de mais uma vez, por meio do programa, falar à população de Uberlândia, e para nós também é uma satisfação estar aqui ao lado da doutora Soraya, ao lado da doutora Laine, e poder discutir um assunto que é comum a todos nós, né? Hoje, a questão dos direitos digitais, como é a especialidade da doutora Laine, tem aí trazido muitos problemas para a nossa sociedade. Eu vou me reservar no direito de falar mais do direito social e do consumidor, visando a questão pública, do direito do contribuinte e tudo, mas acredito que a gente tenha a oportunidade aqui de travar um debate, uma conversa muito boa e de orientação para a nossa sociedade. É bem produtivo. E também questões ligadas ao papel, né, do Conselho. É bom a população entender o papel do Conselho do Consumidor, da Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara Municipal também, né, que está ali para atender a população, né, Adriano, na verdade. Bom, a gente tem aí no mês de março o Dia do Consumidor, que é o dia 15. Algumas atividades serão realizadas na Câmara Municipal, mas isso é surpresa, a gente fala depois, em outro momento. Mas a gente vai focar aqui mesmo na questão dos direitos, né, de você em casa saber realmente a fundo quais são os seus direitos, o que pode, o que não pode. Às vezes a pessoa perde tempo correndo atrás de um direito que ela não tem, enfim. Se você está interessado, continue com a gente aqui. E esse dia, ele foi criado, assim, no meu ponto de vista, que não só para orientar o consumidor sobre os seus direitos, mas também as empresas dos deveres delas, né? É interessante essa questão de ver o outro lado também, né? Dos empresários que estão nos assistindo, entender que eles têm deveres também, né, doutora? Isso, a conscientização tanto do consumidor e principalmente do fornecedor, dos prestadores de serviço, ela é muito importante, né? A gente tem que ver essa questão do outro lado do fornecedor, porque muitas das vezes, os pequenos, às vezes não têm tanta orientação e acabam cometendo falhas, né? Então, por isso, há necessidade de se orientar também, não só o consumidor em si, mas como o outro lado, né, da relação. Isso é muito importante. Às vezes esse outro lado ele não tem, ele faz um contrato de prestação de serviço, mas não tem às vezes assim a noção da responsabilidade daquilo, né? Justamente. E quando se trata de internet, então, hoje está muita gente vendendo muita coisa pela internet, Mercado Livre, sites que só fazem aquela intermediação. Sim, isso é bastante complicado, não só na internet, mas no mundo físico, porque os pequenos fornecedores, os pequenos comerciantes, às vezes eles não conseguem contratar uma assessoria para poder dar esse amparo legal para eles, um amparo técnico para eles atenderem melhor o consumidor ou respeitar os direitos dos consumidores. O que normalmente eles fazem? Às vezes pegam algum contrato aleatório na internet, como um contrato de prestação de serviço, de fornecimento daquele produto que não enquadra para eles. Então, isso acaba
prejudicando não só o consumidor, mas também a empresa. Então tem que tomar muito cuidado. E na questão também voltada para a internet, nós temos normativas, temos um regulamento que trata da questão do comércio eletrônico no Brasil e que, por incrível que pareça, pouquíssimas empresas cumprem com esses requisitos. Quais são um dos requisitos básicos dessa regulamentação do comércio eletrônico? A empresa fornecer o CNPJ dela e o endereço físico. Quantos sites nós acessamos que nós não temos acesso a essa informação? Como eu vou saber se aquela empresa ela é uma empresa válida se eu ao menos sei qual que é o CNPJ dela? Como que eu vou reclamar um direito meu se eu ao menos sei qual que é o endereço físico dessa empresa? Porque se eu tenho só um e-mail, se eu tenho só um telefone, o e-mail ele pode cancelar, o telefone ele pode desligar. E como que eu vou ter esse contato? Então são alguns cuidados que a gente tem que ter. E muitos sites, desculpa, não, que doutora, isso. Isso é interessante que a gente mesmo vê, né? No dia a dia, muitos sites não tem nada lá e está vendendo algum curso online, algum produto, enfim. Eu ia colocar que essa questão que a doutora Elaine falou, da informação do endereço CNPJ, isso é muito importante, porque uma das orientações que nós damos para o consumidor é justamente que quando ele vai fazer a compra pela internet, que ele tenha até o cuidado de entrar no site da Receita e verificar a validade, realmente aquela empresa ela existe ou ela não existe, né? Para que, assim, numa eventual demanda que você tenha ou numa reclamação que você vá ter com relação àquela empresa, você saiba se de fato você tem uma segurança ali, né? Então isso é muito importante e é como a doutora Elaine falou, muitas das vezes o fornecedor não tem essa orientação e não tem esse conhecimento. Por isso que, mais uma vez, eu repito, a importância de se orientar não só o consumidor, mas como também o fornecedor para que a relação de consumo ela fique de fato bem clara. Transparente. Transparente, justamente. Adriano, nesse caso, desse papel aí de direitos do consumidor e empresários, enfim, microempreendedores que estão não só na internet de maneira geral, o papel da comissão, qual que é? É discutir, levar proposições, alguma coisa assim? O nosso papel é tanto de receber essas denúncias, mas, sobretudo, no processo de conscientização. Apesar de termos uma lei que há quase 20 anos defende os consumidores, os brasileiros pouco sabem dos seus direitos, né? Então, é preciso esse processo de educação, de conscientização e com todo respeito à população que nos assiste, né? O brasileiro não tem o costume de reivindicar os seus direitos. Por quê? Porque na maioria das vezes tentam negociar com ele, lhe dando alguma vantagem, né, para que ele deixe de reclamar aquilo que é de direito. Né? Não podemos cair nessa, porque às vezes é aquilo, o barato pode sair caro. Né? Essa é a verdade. E as empresas, ou algumas empresas, aproveitam disso. Então aquela questão de ter lá o Código de Defesa do Consumidor na loja, aquilo é mais uma peça decorativa, porque o consumidor, ou a maioria dos consumidores, não sabem desse direito. Então é preciso, a OAB faz esse trabalho, nós tentamos fazer também nas nossas intervenções, prova disso é esse programa, abrir esse espaço para que a gente fale à população dos seus direitos, mas que a população aprenda a reivindicar, porque ela está pagando por um produto, por um serviço, e isso tem que ser de qualidade. Ela não está pedindo nada demais. E nós sabemos que o brasileiro tem dificuldade disso, ele deixa para lá. Isso vai levar muito tempo, se for para a justiça, vai demorar, enfim. Não podemos agir dessa forma, porque se assim fazendo, a gente não qualifica também o trabalho das empresas, né? Que acham providência e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Então, assim, hoje nós temos os PROCONs municipais, estaduais nas cidades. Em Uberlândia, nós temos o PROCON municipal, o PROCON estadual, nós temos a comissão da OAB, temos a comissão da Câmara e vários outras frentes. Vamos fazer essa ação na Câmara, que você vai falar logo mais aí desse dia em comemoração ao consumidor. Então, acredito que estamos avançando, né? Mas
precisamos avançar mais rápido. acelerar esse processo. E só fazendo uma correção rápida, você falou quase 20 anos, são quase 30, né? Porque é de 1990 o CDC, né? Isso Já mesmo. são quase 30 anos, hein? Ótimo, é verdade. A situação mais grave ainda, né? Que são 10 anos a mais e a população ainda está meio sem saber. Agora, uma coisa que acontece muito, assim, é exigência ter um código de defesa do consumidor em todos os estabelecimentos. Está lá. Não seria interessante também todos os funcionários da loja também conhecerem o que tem dentro desse CDC? Né? Porque às vezes, mas isso é direito meu, pega o CDC, procura aí. Né? Tem muito vendedor que faz isso. Essa sua pontuação, por quê? Porque eu imagino o seguinte, quando eu quero trabalhar prestando um serviço ou vendendo um produto para outra pessoa, o mínimo que a gente espera é que haja uma qualificação mínima, uma qualificação não só do empresário, mas dos funcionários. Então, não é simplesmente você pegar a pessoa e colocar ali para vender sem dar esse treinamento antes. E esse treinamento não é conhecer só a funcionalidade daquele produto ou daquele serviço, mas é também quais são os direitos daquele consumidor, o que ele pode, o que ele não pode. Ele pode devolver essa mercadoria, se caso ele não queira, sim ou não, se estiver estragado, o que o consumidor pode fazer, se eventualmente tiver algum defeito, vai fazer o abatimento do preço daquela mercadoria ou não. Então, esses cuidados, essas noções básicas, isso sim o funcionário, ele tem que ter consciência, até mesmo para poder evitar eventuais confusões que nós encontramos em loja física, eu acho que a minha colega vai poder falar um pouco melhor, do cliente lá adquirir uma mercadoria, o funcionário passa uma informação errada e quando ele sai da loja, o cliente sai da loja e conversa com uma outra pessoa, vai ficar chateado com aquela empresa. Por quê? Porque foi orientado errado. Uhum. Isso é verdade, a gente sabe que acontece muito. Então, por isso que a orientação dos funcionários, né, para saber como, no atendimento, como você, quando um consumidor chegar e te abordar, né, falar, olha, eu vim, vamos supor, trocar um produto. Né, trocar. Hoje, as lojas, elas não têm, de fato, pelo simples fato de você não ter gostado do produto, ela não tem a obrigação de efetuar a troca. Porém, a partir do momento em que você consta lá na nota, data de troca, ou hoje eles usam muito bate-carimbo, alguma coisa assim, e coloca a troca, você permitir a troca, independentemente da situação, né? O contribuinte, não, o consumidor, ele vai ter o direito à troca. E muitas das vezes o funcionário não está, às vezes, bem orientado, amparado, e não sabe nem como, às vezes até como, me fugiu a palavra aqui agora, como proceder, né? Para reclamar, quando se vê numa situação assim. É um diferencial da empresa que faz isso, né? Mesmo sem ter o direito, ela oferecer o direito para o consumidor. Acho que ela ganha com isso. E até a forma como você aborda, né? Porque às vezes acontece muito, a gente chega nas lojas, você vai falar que é troca, o vendedor já está até fugindo da gente, né? Não quer. Mas isso é ruim para o estabelecimento, é ruim para o consumidor, você se sente, de certa forma, diminuído. Então, tudo isso tem que ser avaliado e a orientação do funcionário, acho que ela é de extrema importância. E eu vejo, Fernando, que a doutora Laine aqui pode afiançar o que eu vou dizer, o problema do momento é a internet mesmo. A facilidade que hoje nós temos de adquirir produtos e serviços pela internet, mas a garantia, muitas das vezes, é complicada, né? E quem aproveita-se muito disso? Né? Operadoras de telefonia, né? Questão de TV, de assinatura. Então, se você pegar o relatório ou o índice de reclamações no PROCON, são campeões, bancos. E aí, como que nós vamos resguardar esses consumidores? Daí a necessidade de profissionais cada vez mais especializados, né, nessa área para poder defender esse nosso direito. E aquele que adquire o produto ou o serviço pela internet, muitas vezes não sabe dos seus direitos. Ele não sabe que ele pode trocar o produto quando ele chegar, ele tem o prazo para poder trocar, porque ele viu na tela do computador, ele viu de uma forma. Na hora que ele chegou, fala, mas não gostei não.
Tá diferente da tá foto, diferente e tal, ele pode devolver. Isso a gente vê muito em sanduíche por aí, né? O sanduíche na foto tá de um jeito, pede é outra coisa. Né? Mas... É interessante você falar, porque as pessoas acham que é só aquisição de produtos ali, né? Mas o sanduíche, qualquer produto que você não vá na loja para poder adquirir na loja, ou seja, que a compra ela é feita à distância, o Código do Consumidor ele te protege. Você tem 7 dias úteis, a contado da data que você comprou. Então, eu comprei, mas ainda não chegou, só que eu não quero mais. Eu comprei ali por impulso, alguma coisa, achar que precisava e não preciso. Não quero mais. Você entra em contato com a loja e fala, não quero. Você pode desistir daquela compra. Durante 7 dias tem esse direito de contado da compra. E também 7 dias contado do recebimento. Então, são 2 vezes 7 dias, da compra e do recebimento. Eu recebi. Acontece que o nosso vereador disse, olhei a mercadoria, não era aquilo que eu esperava. Ou então, olhei o sanduíche. Não, mas... que isso, estava bonito ali, parecia mais saudável, isso aqui parece ser gorduroso, eu não quero. Então você tem todo o direito de devolver essa mercadoria. E um exemplo prático para a gente poder conversar aqui, nós que temos um mínimo, né, de instrução, de conhecimento, já passamos dificuldades. Sim. Então se a gente não preparar a nossa população, fica mais difícil. Eu vou dar um exemplo. Em janeiro de 2017, eu fui a Porto Seguro, na praia. E ali nós fomos entorpecidos, eu e a minha esposa, convencidos por aquelas pessoas que vendem apartamentos... Conjugados, assim, né? Conjugados, que várias pessoas compram o mesmo apartamento e você tem uma data para poder utilizar o apartamento durante o ano. Sim. Né? É um consórcio. Isso existe não só em Porto Seguro, mas em todo lugar. Caldas Novas, enfim. E a gente achou aquilo Aí eles te levam para uma sala, te dão champanhe, servem castanhas, levam seus filhos para uma sala de brinquedos. Ficamos ali por umas 3, 4 horas. Bingo. Né? Você compra. Né? Convencido, né? Falei, não deu meia hora. A gente sentou na mesa da praia e o arrependimento bateu. Né? Se você vê o sacrifício que foi para poder cancelar isso. Durou 8 meses para que a gente tivesse o nosso dinheiro ressarcido. Né? Então, assim, uma dificuldade tremenda. Fora o fato de passar as férias com aquele sentimento ruim, assim, nossa, de arrependimento nas férias, né? Uma hora de descansar, de relaxar, com aquele sentimento. Bom, alguém complementa mais alguma coisa ou vamos em frente? É interessante isso que ele está falando, a gente tem que tomar muitos cuidados, porque, ele falou, demorou 8 meses para poder receber o dinheiro de volta. Geralmente, em compras na internet, a gente normalmente compra com cartão de crédito. Quando você compra com cartão, dependendo do prazo que você demora para conseguir pedir o cancelamento daquele produto, daquela mercadoria, daquele serviço, eles vão te devolver somente no próxima fatura do seu cartão de crédito o dinheiro. E vem como crédito. Tá. Então, isso também é uma dor de cabeça muito grande. Eu imagino que poderia até mesmo se pensar uma forma de modificar isso. Por quê? Porque o consumidor ele acaba tendo que desembolsar aquele valor, pagar a fatura do cartão de crédito, para somente então no próximo mês receber como crédito. Você nem recebe o dinheiro em espécie mais. Então, isso também é uma dor de cabeça. Isso também atrapalha, às vezes, a finança daquela pessoa naquele mês. Então, quando você vai fazer qualquer compra, principalmente na internet, você tem que ter muita consciência se você realmente quer ou precisa daquele produto, justamente para evitar estas e outras consequências que podem ter. Agora, você tocou num ponto importante, que é o uso de cartão de crédito. Normalmente, aconselha-se a usar o cartão de crédito ao invés do cartão de débito, né? Porque para resolver parece que é mais fácil do que fazer o banco, caso tenha algum extravio, alguém rouba uma senha. Trabalhar com o banco para ele ressarcir esse dinheiro é mais complicado do que com a agência de cartão de crédito. Sim, porque o cartão de débito, o pagamento ele é imediato. Então, ele já tira o dinheiro da sua conta de imediato. Então, você conseguir repor o dinheiro na conta dá mais trabalho.
O cartão de crédito não, ele tem um crédito, o banco ainda não fez o pagamento, então se você fizer a comunicação para não fazer o pagamento ou que aquela compra foi cancelada, isso significa que aquele dinheiro que o banco ainda não pegou de você para passar para o fornecedor, ele suspende esse pagamento e informa para o fornecedor, eu não vou te pagar. Então, ele é muito mais fácil quando é o de crédito. Mas em tratando de cartões, hoje em dia, os bancos fornecem o cartão de crédito virtual. Esse cartão, você cria ali no site do banco mesmo. A maioria dos bancos dão essa funcionalidade. Né? Tem um aplicativo também. Você cria o cartão de crédito virtual específico para aquela compra. Então, você utiliza aquele número naquela compra e aquele cartão, em tese, se expira. E por quê? Qual que é a vantagem desse cartão de crédito virtual? Porque quando você faz uma compra online, você coloca suas informações em um banco de dados de uma empresa. Você não sabe se aquele banco de dados ele é protegido ou não. Você não sabe qual que é a segurança dele. Então, significa que se alguém entrar nesse banco de dados e pegar essas informações, eles vão ter acesso ao seu número de cartão de crédito. Às vezes tem acesso até aquele número do código de segurança no verso do cartão. Isso faz com que essas pessoas possam fazer compras na internet utilizando seu cartão. O virtual não. Como ele é um cartão específico para aquela compra, para uma compra, então se eles pegarem aquela informação, não conseguem utilizar e você resguarda o seu número original. Olha, interessante, ó. O consumidor saber, nesse caso, se tem a possibilidade, se a agência fornece esse tipo de serviço, é bom utilizar nesses casos. E é gratuito. Né? E é gratuito. Deve ser gratuito. O importante é, se estiver cobrando, está errado. Exatamente. O cartão de crédito, não. O cartão de crédito, ele cobra anuidade. Mas esse cartão virtual, essa funcionalidade a mais, ela não, você não paga por ela. Doutora Soraya, desculpa, eu não perguntei antes o papel da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB, assim, qual que é a função? São vários advogados ali, né? Você é a presidente, mas tem outros advogados, vocês discutem, fazem reuniões, analisam situações, como funciona? Isso. Hoje a comissão, nós estamos com aproximadamente 20 membros, né? A gente procura se reunir quinzenalmente, a gente se reúne. E qual que é o nosso papel hoje? Nós desenvolvemos trabalhos, né? Através de palestras, de projetos, de parcerias com a Câmara, com o PROCON, o municipal, o estadual, para trabalhar sempre buscando essa conscientização do consumidor, do fornecedor e do próprio advogado, né? Para que o advogado também tenha consciência e saiba orientar bem o seu cliente quando ele for procurado, né? Então, a comissão trabalha nisso. Às vezes a gente leva sempre casos práticos para a gente estar discutindo entre nós e troca de experiências, a gente promove estudos também. Para esse ano aí, para o mês do consumidor, nós estamos já trabalhando também alguma coisa para a gente fazer um evento, ações. Vamos fazer ações em parceria com a Câmara e com o próprio PROCON também, esse mês de março. Né? Mas a OAB também está buscando aí nós vamos fazer um evento, né? Também nesse sentido de tentar fazer essa conscientização. E esse ano nós temos um projeto aí que nós ainda estamos formulando ele, para que nós possamos trabalhar justamente nessas 3 frentes, da orientação do consumidor, do fornecedor e do próprio advogado. Eu tinha perguntado antes aqui o papel da comissão da Câmara e passou. Né? É interessante a população saber, né? E de que maneira que ela pode ser beneficiada com isso também. Né? E também, assim, são poucas as vezes que isso acontece, mas a comissão da OAB também pode, a requerimento de algum cidadão, algum consumidor, pode, a requerimento deles, fazer um parecer. Aí eles fazem formalmente, protocolam na secretaria da OAB, né? O pedido de um parecer sobre determinada situação. E a comissão faz um parecer que é submetido à análise da diretoria também e a gente dá uma resposta aí para o jurisdicionado. Interessante. Agora, existem direitos que a população não tem nem noção que tem, né? Que não sabem que tem. Eu andei pesquisando, né? Questão de direito à vida e à segurança, não é? O produto tem que oferecer segurança e saúde para o consumidor, né? E tem gente que não respeita isso, né? Tem casos assim? Sim, isso a gente vê bastante, né? Essa questão.
E é direito do consumidor e é um direito fundamental, direito à vida, à segurança. Então a gente tem que sempre olhar se no produto tem realmente as especificações, né? Principalmente a gente tem muita preocupação com relação a brinquedo. Vem aquelas peças pequenininhas assim, e aí tá lá, vamos supor, para maiores de 1 ano. E aí aquela classificação está errada. E isso você está colocando em risco a vida daquela criança, que pode pôr aquela... A criança leva tudo na boca, né? Aí põe aquela pecinha, engole. Então, existe essa obrigação. E não, isso aqui foi um exemplo. Mas é em todos os sentidos. A questão dos ingredientes, né? Hoje as pessoas vêm desenvolvendo tantas intolerâncias, né? Então, daí a obrigatoriedade de você ter todos os ingredientes descritos no rótulo do seu produto. O consumidor, ele deve procurar sempre estar lendo, porque tá lá, se contém glúten, às vezes a pessoa tem intolerância ao glúten ou lactose, né? Então, tudo isso, essas preocupações são justamente para resguardar esse direito da saúde e da segurança do consumidor. E o fornecedor, ele tem obrigação de fornecer essas informações. Isso, né? É obrigatório que conste no rótulo. Acho que foi na semana retrasada, a BRF retirou do mercado, eu não sei precisamente as toneladas, mas foram milhões de toneladas de frango em que deu problema de uma bactéria, salmonela, num lote. Olha o prejuízo disso, né, para a empresa, mas o cuidado com o consumidor. Por quê? Eventuais problemas, né, digamos aí, infecção alimentar, alguma coisa, o prejuízo poderia ser muito maior. Então a empresa, consciente disso, retira do mercado aquele lote, né, de produto. Então, assim, a gente tem essa questão coletiva, a gente saber medir o dano, né? Onde isso vai chegar, para a gente precaver um mal maior. E aí eu sempre digo, de forma reiterada, inclusive, que o Brasil não tem a cultura prevencionista. Nós somos reativos. Espera acontecer o problema para tomar uma medida. Exemplo, Brumadinho, CT do Flamengo, lamentavelmente. Mariana, entre outros enfim, casos. Espera assaltar a sua casa para depois você pôr a cerca elétrica. Aquela velha cultura do apagar incêndio, né? Então o brasileiro não tem essa cultura. E a gente precisa mudar isso, a gente precisa inverter isso. Você não está fazendo um favor para mim em vender um produto ou um serviço, né? Se você se colocou à disposição do mercado para vender esse produto ou serviço, você tem que vender um serviço adequado, de qualidade, com todas as informações precisas para o consumidor. Como você falou, apesar de ter uma lei, de ter a legislação, muitos não cumprem, né? Uma coisa simples, né? O preço na etiqueta do produto, né? Por quê? Principalmente em supermercados, né? Porque dependendo da cara do freguês, eu vou cobrar um outro preço, né? Então, às vezes, você tem uma cara de um poder econômico maior, fala, não, para você o preço é esse, para você é tanto. Chega o cara com terno e gravata lá, é um apresentador de TV, acha que é um empresário, fala, vou cobrar caro desse cara aí. Temos que ficar atento quanto a isso, entendeu? Mas o Adriano tocou num ponto interessante que em supermercados, por exemplo, é obrigatório, porque às vezes o preço da gôndola é diferente do preço do caixa. E acontece muito isso. Realmente. E os supermercados são obrigados a colocar, e eles não colocam. Os produtos, a pessoa tem o direito, o consumidor, de comprar uma unidade, né? Mesmo a embalagem estando com 6, 10, ela tem direito de comprar ela não precisa comprar tudo. Todos. Então, muitos não sabem disso. Não tem nem discussão, né? A pessoa vai lá, tira um, quero comprar e pronto.
né? E essa Não questão tem... de preço ela é tão séria, principalmente no comércio eletrônico. Por quê? Porque no comércio eletrônico, dentro da mesma loja, no mesmo site, você consegue ter preços diferentes para o mesmo produto. Isso é muito estranho. Então, por exemplo, se eu acesso o site, aquele produto vindo de um outro site, por exemplo, o site de pesquisas de preço. Eu acesso o site de pesquisa de preço, acho a mercadoria ali, clico, ele me direciona onde eu tenho um preço menor. Se eu acesso de forma direta, eu tenho um outro preço, às vezes um preço maior. Se eu venho de um parceiro, tem um preço intermediário. Então, aí fica aquela pergunta, qual que é o preço desse produto? Por que tem tantas diferenças assim? Como que eles fazem? Também por região já aconteceu, numa determinada região, porque eles vêm pelo IP da máquina, né, da conexão. Então, por esse IP aqui, o preço que você vai pagar é tanto. Pelo IP de um outro local, o valor é tanto. E olha, quando eu falo dessa questão de preço, por região, não estou falando da questão dos tributos, porque nós temos diferença de valores, de alíquotas de tributos, a depender qual região do país que você mora. Mas eu estou falando... retirando essa parte tributária, eu estou falando do redirecionamento mesmo da sua conexão para aquela informação que eles querem que você visualiza. E esse tipo de fato que vem ocorrendo, nós não temos uma normativa ainda, pelo menos não temos regulamentações para determinar como isso pode acontecer. Então, isso está deixando muito amplo para as empresas, e quem acaba sendo prejudicado acaba sendo o consumidor. E tem questão da propaganda enganosa também, né? Eles colocam... Eu mesmo já aconteceu. Você olha no site, está lá, notebook R$ 1.800. Aí você clica, abre a página, está R$ 3.200. Quer dizer, eles estão te puxando de uma forma enganosa para aquele site para você olhar os produtos, né? Isso também acontece bastante. Em alguns casos, eles fingem essa promoção. Às vezes a promoção ela até acontece, mas por alguns pequeno período de tempo, às vezes 1 hora, alguma coisa nesse sentido, eles chamam e te direcionam. Ou então, eles falam que o preço do produto é mas quando você entra lá, você tem que entrar naqueles programas de fidelidade, que hoje também está acontecendo muito no comércio eletrônico. Se for pelo programa de fidelidade, se você adquirir o nosso cartão, não sei o que, você tem esse desconto. Se não for, você vai pagar um valor maior. E essa questão desses programas de fidelidade e a obrigatoriedade do consumidor ter que adquirir um cartão de cada loja que ele acaba comprando, infelizmente isso não está sendo algo só da internet, também está tendo muito no comércio nas lojas físico, físicas, né? Você vai... Adquire o cartão da loja. O banco faz muito isso. Banco, hoje até os supermercados, né? Para você ter direito ao desconto, um desconto especial, vamos dizer assim, você tem que estar no clube de determinada loja, isso e aquilo. Então acontece muito, não é só na internet pode isso? mesmo. Assim, oferecer um preço diferente por um produto com uma condição desigual, assim. Eu não tenho direito de comprar porque eu não tenho o cartão da loja. Esse é um negócio muito discutível, né? Infelizmente. Assim, infelizmente, porque a gente também pauta pelo que o judiciário vai decidindo. Infelizmente, as poucas decisões judiciais relacionadas a isso acaba sendo favorável a essas possibilidades, porque fala que eles estão criando ali um grupo de pessoas consumidoras que você tenta fazer a fidelidade deles. Então, por causa da fidelidade, eles conseguem te fornecer esses preços melhores. Eu acho muito questionável, porque eu acho que ofende o Código de Defesa do Consumidor quando você fala que o preço de um produto, de um serviço, ele tem que ser igual para todo mundo. Igual o nosso vereador aqui diz, como que você vai cobrar o preço conforme a cara do freguês? Não pode. Ele tem que ser um preço único para todo mundo. Mas essas fidelidades é justamente isso. Você está validando a possibilidade de cobrar conforme a cara do freguês. Um grande problema hoje também é as lojas de departamento. Eles não querem vender produtos. Eles querem vender dinheiro. Crédito, né? Então eles não querem que você compre à vista. Eles querem vender no cartão deles. Com 10, com 12, com 24, com 48 vezes. Porque ele tem o juro embutido. Então é uma factory, né? Eles querem vender dinheiro para crédito, né? O crédito. Querem vender o crédito. Entendeu?
e muitas das vezes, até tendo benefícios, recursos públicos, empréstimos de bancos públicos, para poder financiar isso. Então, isso tem sido investigado e acontece muito no Brasil. Essas grandes lojas de redes de lojas aí, né? Esse exemplo que o vereador falou acontece muito mesmo. E aí você vê lá as facilidades. Você vai comprar no cartão da loja, você vai pagar começa a pagar daqui 2, 3 meses, mas na hora que você for pôr realmente for pôr no papel e fazer a conta, os juros que você está pagando nesses 3 meses aí já tem um juro embutido, e até né? mesmo depois, no tempo que você vai fazer a divisão das parcelas, é absurdo. E às vezes o consumidor, ele se vê assim, ludibriado, né? Nossa, com a facilidade, eu vou começar a pagar só daqui tanto tempo, em tantas vezes, e acaba se sujeitando a isso. Então, o consumidor, ele tem que também ter muito cuidado com essas facilidades que essas lojas oferecem, né? Então, às vezes é melhor você se apertar e comprar em menos vezes, pagar antes, para evitar esse tipo de situação que, às vezes, depois, se você não consegue pagar, vai virando uma bola de neve, um endividamento e os juros vai só aumentando. Então, assim, tem que realmente ter muito cuidado. No caso que você disse, assim, a pessoa quer pagar à vista, não tem desconto, é o mesmo valor, né? Para pagar à vista. Ou você parcela em 12 nesse valor, ou você paga à vista nesse mesmo valor, né? Aí a pessoa acaba que vai sendo levada, né? Justamente. A persuasão é tão grande ali que ela acaba entrando nessa, né? Adquirindo o cartão e fazendo a dívida. Um outro caso prático, trazendo um pouco para o nosso trabalho como parlamentar, foi a questão dos caixas eletrônicos, né? Tivemos momento em 2013, 2012 na cidade de Uberlândia, que foi tida como uma das cidades que mais se explodia caixas eletrônicos no Brasil, né? A cada 2 dias, um caixa eletrônico era explodido na cidade de Uberlândia. Foi até matéria nacional da imprensa. E diante disso, nós nos reunimos com as polícias civis, militar, com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, e propusemos uma lei, né, para dar mais segurança, porque o que os bancos fizeram? Eles começaram a restringir direitos, né? Por conta da segurança, eles começaram a fechar os postos de atendimentos mais cedo, né, tirando esse direito do cidadão. Aonde tinha um caixa eletrônico instalado num supermercado, numa farmácia, a exemplo de um bairro periférico, que fica muito distante de uma agência bancária, o que eles... Não, vamos retirar os caixas eletrônicos. É o que nós, até na época, fizemos uma relação com o adágio popular, que é aquilo, vamos matar a vaca para acabar com os carrapatos. Está dando problema no caixa eletrônico? Vamos tirar os caixas eletrônicos. Fomos à justiça. Aí o consumidor fica prejudicado. E aí propusemos essa lei, em que uma das determinações da lei é que o banco fosse responsável por manter um vigilante armado, pelo menos um, né, 24 horas, onde tinha um caixa eletrônico instalado, seja na própria agência ou em qualquer outro estabelecimento comercial. O próprio vigilante vai impedir a explosão? Não. Mas é mais uma forma de segurança. Ele vai inibir o crime. Tem várias outras formas de segurança. O alarme, cortina de fumaça, dentre outras, né? Então, vários bancos foram multados, né, porque não cumpriram essa determinação. O Ministério Público determinou horários para que os bancos funcionassem, também muitos não cumpriram, tomaram multas pesadíssimas. Ou seja, o banco, ele exerce uma atividade de risco, né? Ele empresta dinheiro, ele vende dinheiro. Então, o risco é dele, não é do consumidor. Com certeza. Entende? Então, os bancos tentaram passar o problema para o consumidor, isso. Como se fosse problema até hoje, como né? se fosse problema dele, né, do Isso. consumidor, né? E tem outra questão também que acontece muito, aqui eu vou explorar muito, porque alguém em casa deve estar pensando, mas até agora não falou sobre isso, até agora não falou sobre aquilo, porque é bem amplo esse assunto, né?
que é a questão de limitar um valor X para compra com cartão. Abaixo disso não aceito cartão. Isso não pode também, né? Não pode estabelecer regras. Não, assim. de forma alguma. Se o estabelecimento ele tá lá que ele aceita pagamento com cartão, ele não pode, né, limitar esse pagamento. E nem o tipo do pagamento. Não, aqui tipo. é só cartão de crédito, a gente não pega cartão de débito. E isso também. E também, assim, ele não pode limitar, por exemplo, acontece muito com recarga de celular, né? O estabelecimento às vezes faz recarga de celular, mas eu não faço se for no cartão. Ou não vendo o cigarro no cartão, né? Então, nem essa limitação do que é vendido no cartão não pode ser feito, né? E muito menos essa questão do preço, aí a partir de qual valor a se fazer. Só acima de R$20 que a gente vende com cartão, abaixo disso não vende. Isso aí ou ele aceita aquela, porque isso é uma forma de pagamento. Então, assim, cabe ao estabelecimento decidir se ele vai aceitar aquela forma de pagamento ou não. Isso ele pode fazer. Então, mas se ele aceitar, ele tem que aceitar aquela forma de pagamento para todas as mercadorias e serviços. Justamente. Então, eu aceito o cartão de crédito, então não importa se é uma balinha, se é um carrinho de supermercado todo cheio, eu tenho que aceitar o cartão de crédito. Ou então eu falo, não aceito o cartão de crédito. A mesma coisa cheque. Por causa das várias fraudes que as pessoas fazem com cheque, muitos estabelecimentos comerciais falam, não aceito cheque. Ok, é um direito dele não aceitar cheque. Mas se eventualmente ele falar que aceita, ele não pode definir, para isso eu aceito, para isso eu não aceito. Aí sim é crime. E é interessante falar dessa questão também da forma de pagamento, porque agora recentemente teve uma alteração na legislação que autoriza os estabelecimentos comerciais a cobrar preços diferenciados a depender da forma de pagamento. Até então, não. Se você adquirir uma mercadoria, se o preço era X, tinha que ser X, independente da forma de pagamento. Isso eles perceberam que estava onerando o consumidor com juros em cima do pagamento à vista. Então, com essa possibilidade, eu posso pôr um preço diferenciado se você vai pagar com dinheiro, se você vai pagar cartão, se você vai parcelar, não vai. Então, essa possibilidade de preços diferentes, a depender da forma de pagamento, hoje ela é permitida. Bom, são várias questões. Vamos lá. Hoje, até recente, eu vi na TV uma discussão sobre o uso de crianças como mirins, né? Influenciadores mirins, influenciando outras crianças a adquirirem certos produtos. Isso já está se cogitando aí de acabar com isso, porque é uma prática ilegal, né? Não sei, assim, aí entra a questão de defesa do menor, Estatuto da Criança e do Adolescente, é outra questão. Mas houve uma cogitação da questão do consumidor, eles estão influenciando o meu filho a me pedir um produto. Isso aí já acontecia, eu acredito que nosso vereador consiga até me auxiliar melhor, mas isso aí já acontecia antes com a televisão. Você pegava crianças, colocava aquelas propagandas de brinquedos e etc. ali no horário infantil e induz a criança a consumir. Hoje na internet eles estão investindo menos na televisão e pegando essas crianças que às vezes têm um blogzinho, um canalzinho no YouTube ou no Instagram, que é uma criança mais descontraída, um pouco mais falante. Eles acabam patrocinando essas crianças, inicialmente, às vezes, só manda o brinquedo ali para a criança, porque sabe que ela já vai mostrar no canal dela. E as outras crianças que vão acompanhando, acham aquilo interessante, né? Porque essa criança se tornou uma influenciadora digital. E às vezes, conforme ela vai crescendo a quantidade de pessoas que a segue, essas empresas vão pagando sim, e pagam muito bem para essas crianças, para que elas mostrem esse produto, brinquem, pareça que ela está se divertindo o máximo. Isso influencia bastante, isso está sendo muito discutido por todas as câmaras de direitos consumidores, né? Pelas câmaras também que tratam da questão da proteção da criança. Por quê? Porque não só a criança que está sendo influenciada, mas essa criança que está sendo utilizada, que está sendo paga para poder fazer esse serviço, até que ponto isso também acaba não sendo uma exploração? Existem direitos relativos a serviços públicos?
o direito do consumidor num órgão público, Sim. tempo de atendimento, algumas coisas assim? Sim. Exemplo, agora recente, a questão que nós estamos discutindo sobre a tarifa de água, do aumento da tarifa, né? Esperávamos, inclusive, uma atuação do PROCON municipal nesse sentido, né? Daí a necessidade de haver aí essa independência entre o poder executivo e esse órgão. Né? Autarquia, né? Que seria o DEMAI. Que é o PROCON municipal. Tá. O que não houve, né? Porque está havendo uma lesão ao que nós chamamos do consumidor contribuinte, aquele que paga pela conta de água. Porque o DEMAI, que é a autarquia, o Departamento de Água e Esgoto da nossa cidade, assumiu contratos que até então eram de competência e de responsabilidade da prefeitura, né? Já pagavam por isso por meio de outros impostos que nós recolhemos e transferiu isso para o DEMAI. E o DEMAI embutiu e está embutindo isso na conta de água. Ou seja, o consumidor contribuinte está pagando duas vezes, né? Pelo serviço de coleta de lixo e pelo serviço de drenagem pluvial, que é a captação de água das chuvas. O que já está embutido nos impostos. Então, o consumidor está sendo lesado. O que nós fizemos? O nosso mandato fez, a Comissão de Direitos do Consumidor fez. Levou isso ao conhecimento, né, por meio de uma representação ao Ministério Público Estadual na Promotoria de Defesa do Consumidor. O promotor responsável pela pasta, Dr. Fernando Martins, por sua vez, já fez 2 recomendações ao Poder Executivo para que se suspenda essa forma de cobrança, né? O que não foi cumprido até então, o que provavelmente vai ensejar uma ação civil pública contra o município de Uberlândia. Em caso de multa, quem acaba pagando é a população do mesmo jeito, né? Agora, questões de banco, atendimento no tempo de 15 minutos, é algo que a gente não vê sendo cumprido, né, doutora? Tem muita reclamação nesse sentido também, né? Mas o pessoal parece que não chama, né? Igual o Adriano falou mais cedo, assim, não tem aquela cultura de fazer a lei ser cumprida, né? Essa cultura, ela precisa mudar mesmo. O consumidor, ele não briga pelos direitos dele. Sempre que aparecer um lá reclamando do tempo, ele vai ser chamado de causador de... trabalho em redes, porque se os órgãos não cooperarem nesse sentido... Então, exemplo, se é lesado numa questão dessa do banco, se você chama o policial militar para registrar uma ocorrência, ele nem vai. Não. Entendeu? Que é uma coisa de só menos importância, né? Diante de tanta insegurança que nós temos na sociedade. Não pode ser assim. Eu fui lesado, você tem que registrar, né? Para você tomar a devida providência. Agora, o PROCON também tem que atuar nessa área, né? Quando você leva uma demanda dessas, qual que é a penalidade que ele está aplicando ao banco? Essa questão dos caixas eletrônicos. Quais bancos foram multados? Porque nunca cumpriram a legislação, né? Muitos deles, inclusive, estão sem alvará de funcionamento. A prefeitura já autuou? Já multou? Não. Eu quero deixar claro aqui, né? Porque estão falando do PROCON, mas não tem ninguém do PROCON aqui no programa. A gente convidou, tá? 2 semanas convidando e eles não puderam estar presentes. Tá. Então, se quiser vir aqui, a gente faz um outro programa. Você chama a gente de novo. Tá aberto o programa, tá? Democracia aqui. Casos que acontecem no nosso dia a dia. 10% de garçom, doutora. Não. Pode ou não pode? Não é, o consumidor, ele não é obrigado a pagar os 10%, né? Isso é uma faculdade que você tem em razão do atendimento que lhe foi prestado. Mas já vem a conta lá com os 10%? Pode criar caso. Aí você cria caso. Pode criar caso. E aí você fica sendo taxado como uma pessoa que cria caso. E não o que está defendendo o seu direito. Da mesma forma, quando você pega uma comanda e tá lá, a perda deste acarretará uma multa de X%, né? Ou já vem até o valor. Também não pode, né? Você tem que efetivamente pagar por aquilo que você consumiu, né? Então, essas 2 situações, elas são vedadas. Esse da comanda é um caso muito sério, por quê?
Porque quando a empresa te fala, se você perder a comanda, você vai pagar tantos por cento, um valor X, o que ela está fazendo é tirando a obrigação dela, porque é ela que tem que saber o que você o controle consumiu. do seu consumo. Qual que é o seu... Exatamente, está jogando essa responsabilidade para o consumidor. Ou seja, como se o consumidor fosse o dono do negócio e ele que tivesse que gerir ali o que está sendo consumido. Isso não pode ser assim. E é justamente por causa de transferir essa responsabilidade para o consumidor que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. A empresa que assume o risco, ela que se vire, que cria tecnologia, que coloque programas, que coloque pessoas para poder delimitar o que vai ser consumido ou não. São situações, assim, eu já fui num estabelecimento que a pessoa, olha, a gente tem uma taxa de 10%, o senhor deseja pagar? É o certo. Sim. E não já embutir na conta e a pessoa vai lá e acaba pagando, não vamos criar caso não, né? É aquela questão. Essa cultura coloca a pessoa como ela sendo errada, o criador de caso. É muito comum também, bares e restaurantes, o consumidor que está nos assistindo, observe isso a partir de agora, determinados produtos sem preço no cardápio. Não, consulte o garçom, consulte a gerente. Ué, por quê? É preço especial, consulte o garçom. Aí vai pela cara do freguês de novo. Entende? Não pode isso. Né? Tem que vir, acontecer uma situação, só mais esse caso que a gente já está terminando. Não, mas aqui vamos precisar estica. No Parque de Exposições aqui da nossa cidade, há alguns anos atrás, numa barraca de pastel. Eu vi lá a promoção, o pastel mais o refrigerante, tantos reais. Fui lá, comprei, sentei na mesa, quando eu fui pagar o preço diferente. Né? Estava R$2, R$3 mais caro. Aí eu falei para a senhora do caixa, falei, mas o banner está falando que é R$5, você está me cobrando 8. Ela falou, não, é 5 para levar, para comer na mesa é 8. Né? Eu falei, não, a senhora não avisou isso não está escrito lá, né? No cartaz, eu vou pagar R$5. Ela falou, não, então eu vou chamar a polícia. Falou, chame a polícia. Faz o favor, né? Pode chamar. Né? Aí aquela coisa, nossa, Adriano, você vai brigar por causa de R$3? Eu falei, não, mas isso é ilegal, não pode fazer isso. O que eu fiz? Paguei os R$5, denunciei no PROCON, no outro dia o PROCON foi lá e multou e fez ela... A dona da barraca lá. A dona da barraca, entende? Aí descobriram que era o vereador, ou seja, né? Vira aquele... Mas eu estou no meu direito de consumidor. Né? Antes de ser vereador, eu sou cidadão e consumidor. Todos nós somos, né? E acaba sendo o criador de casa. Né? Esse é o grande problema. A questão do caixa no supermercado, de arredondar sempre para cima. Né? O que acontece outro problema, né? Seria o caso também, vereador, há uma lei que estabelece que eles devem arredondar para baixo. Por exemplo, o caixa não tem 3 centavos para te dar. Dá o chiclete, a bala, né? Não, isso quando dá. Aí te dá o troco faltando esses 3 centavos. Assim. Pô, eu tenho que ficar... Eles têm que ficar me devendo, né? Não é o contrário, assim, por exemplo. É outro problema também, né? Agora vai chamar... Aí pessoal, vai chamar a polícia por causa de 3 centavos. Aí que está o problema. A gente acha assim, você está criando essa confusão por causa disto. Mas não é por causa disso. Pela atitude, né? Exatamente. Na verdade, não é o valor. Não importa se é 3 centavos, se é 10 centavos, se é R$1 ou se é R$50. A questão, você está lutando pelo seu direito. Então, se o seu direito te garante aquilo, não importa o valor, que cumpra o seu direito. Se não for para cumprir, independente de qual valor seja... Mas a ofensa do seu direito ela é muito grande, porque hoje é 10 centavos aqui, amanhã é R$1, então você nunca sabe qual que é o valor que você está perdendo, e na verdade você está perdendo muito mais do que aquele valor, porque você está abrindo mão de um direito que você tem. E quando você começa a abrir mão desse direito, toda aquela cadeia que o vereador falou dos órgãos de proteção, ele também começa a baixar a guarda para os seus direitos. Ele começa a não
querer atender essa questão dos 3 centavos, dos 10 centavos, do R$1. Porque se você não luta, se você não se importa, eles também começam a não se importar. E no dia que nós começarmos a levantar essa bandeira, sim, eu quero o meu direito, aí a gente vê toda a sociedade mudando, todos os órgãos de proteção mudando para fazer uma força-tarefa e exigir efetivamente que todos os direitos sejam cumpridos. Uhum. Eu mesmo no supermercado uma vez, tá faltando 3 centavos. Aí a menina, mas o senhor vai querer os 3 centavos? Eu falei assim, é meu ou é seu? A decisão é sua, né? É meu. Bom, cover artístico, né? Senta no barzinho, música ao vivo, vem lá, cover artístico. Pode cobrar ou não pode cobrar? Isso aí tá... É polêmico também. É um assunto bem polêmico, porque você tem, querendo ou não, uma atração ali, mas é aquela coisa que nós vamos entrar. A partir do momento que o estabelecimento estou oferecendo aquela música, o ônus é meu, agora eu estou transferindo para o meu cliente o ônus de pôr atração lá. Justamente, de pagar pelo serviço. Porque alguns locais colocam cobramos cover artístico. Porque uma coisa eu quero pagar para assistir um show de uma pessoa, Justamente. ter uma banda, ter uma pessoa ali Você que eu quero escolheu. muito assistir. Eu estou indo não pelo estabelecimento em si, mas porque eu quero ver a pessoa. Então, se me falar vai ter um show, então eu decido se eu quero pagar pelo show. Agora, quando eu vou no local colocar música do cover artístico, na verdade, essa música, ela está fazendo com que mais pessoas consumam o serviço dele, não pela música em si, mas é porque a música se torna um ambiente um pouco mais agradável, mas não pela pessoa que está lá tocando. Então, acaba sendo um ônus do estabelecimento, mas isso é uma discussão, não é pacífico, Justo. Então por isso que o cover artístico ele acaba podendo ser cobrado separado. Fernando está legislando causa própria nesse assunto. Entendi. Que ele é um exímio cantor. Não estou legislando assim, né? Só estou informando a população sobre, né? A gente tem que orientar. Venda casada. Vai fazer um empréstimo do banco, eles já te dão até o papel de seguro para você assinar. E aí? Expressamente proibido a venda casada. E isso acontece em vários setores. Se você vai financiar um imóvel com determinada instituição financeira, você é obrigado a ter conta naquela instituição financeira, abrir, pagar, você é obrigado a fazer seguro de vida, o que é de fato vedado no Código de Defesa do Consumidor, né? Você vai alugar um imóvel, tem que fazer o seguro, incêndio. Isso não é responsabilidade do locador? Ou é como um acordo? Assim? Isso dá para fazer em comum acordo. Dá para fazer. Isso aí pode ser negociado. A venda casada ela também é muito séria na questão de telecomunicações. Você quer uma internet, mas você tem que ter uma linha telefônica. Você quer um serviço, mas tem que ter outro. Mas para você conseguir pagar um valor melhor com desconto, você tem que comprar todo um pacote, combo. Mas eu não quero aquele combo. Então, às vezes você não pode adquirir aquele produto daquela forma. Eles fornecem um outro modelo, um outro pacote ali, mas não aquilo. E outra coisa da venda casada que as pessoas não sabem é que o preço da mercadoria não pode ser tão mais alto do individual em comparado ao valor do combo. E normalmente, principalmente na telefonia, isso acontece muito. A internet mais telefone você paga, por exemplo, R$80. Mas se você quiser só a internet sem o telefone, você paga R$200. Isso é proibido, inclusive pela Agência Nacional de Telecomunicações. Tem regulamentações nesse sentido, mas infelizmente a gente ainda não tem uma fiscalização muito efetiva em cima disso e as empresas acabam cobrando esses combos, criando esses combos e impedindo, ou não impedindo, mas assim, dificultando o consumidor a adquirir um único produto porque fica muito mais oneroso. É crime, né? Eu ia falar outra coisa aqui, mas vamos usar a palavra crime, né? Bom, a gente ficaria horas aqui, né? Para falar sobre direitos do consumidor, e é um assunto que interessa a todo mundo, né? Eu tenho certeza que a gente, em outras oportunidades aqui, a gente pode discutir outros temas específicos em relação a isso. O programa está aberto, caso o PROCON venha,
né, queira vir aqui. Bom, eu queria pedir uma consideração final de cada um, a gente já está no final, agradecendo imensamente a participação de todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui, e uma consideração final, pode ser um apelo, uma orientação, enfim, né, diante de tudo que a gente discutiu aqui, qual a mensagem que você passa aí para o nosso telespectador. Então a doutora Soraya Tavares, que é advogada e presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB de Uberlândia, muito obrigado pela presença. Deu uma remanejada lá na agenda para estar aqui, mas com certeza contribuindo para um bem muito maior. Muito obrigado, doutora. Fernando, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e sempre estar contribuindo, né, nesses debates. O debate ele é muito importante, né, e muito produtivo, é saudável essa discussão que a gente tem. E a gente faz o apelo ao consumidor, não só ao consumidor, como também ao fornecedor, que se conscientizem de fato dos seus direitos, dos seus deveres, né? Não abra mão do seu direito, por menor que ele seja considerado, porque enquanto nós não conseguimos mudar essa cultura que nós temos, né, nós não vamos para frente. E nós da Comissão do Direito do Consumidor do OAB, nós nos colocamos à disposição para estar conversando, esclarecendo os pontos que forem necessários, né? E realmente fica esse apelo aí da conscientização e de, gente, vamos ser criador de caso, não vamos abrir mão do nosso direito. Tem que criar caso mesmo, né? Doutora Elaine Souza, advogada, especialista em direitos virtuais, vamos dizer assim, né? Direitos da internet, enfim, direitos digitais, crimes virtuais, enfim. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, sempre bem-vinda. Como eu disse, não é a primeira vez conosco e não é a última. Já teve programa que a Elaine fez sozinho aqui comigo e ficou hora aqui, né, falando, tem muito conteúdo para oferecer. Muito obrigado, Elaine. Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui e poder auxiliar, passar um pouquinho mais de informação para as pessoas, para que elas se conscientizem. E relacionado à questão direito consumidor na internet, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer uma compra na internet. Verifica o CNPJ, o endereço, verifica no registro BR quem que registrou aquele domínio. Tenta fazer compras de uma forma a verificar se não há outros consumidores que estão reclamando daquela empresa, verifica a forma, se tem como você desistir daquela compra, que a gente chama de direito de arrependimento, que nada mais é do que você desistir. Veja se tem essas facilidades, se tem canais de telefone, um 0800, se tem um WhatsApp, se tem um e-mail que você entre em contato prévio, veja se eles são rápidos em te responder. Então toma todos esses cuidados, essas precauções que você tem e sim, consuma na internet, é interessante, às vezes os preços são melhores, mas tomando os cuidados, se acontecer qualquer coisa, faça um boletim de ocorrência, informe o PROCON, vá no judiciário, lute pelo seu direito. Muito obrigado, Elaine. E o Adriano Zago, vereador, advogado também, né, e também presidente da Comissão de Direitos Humanos, Sociais e Direitos do Consumidor da Câmara. Muito obrigado pela presença aqui, vereador. Nós que agradecemos, agradeço também às minhas colegas advogadas pela oportunidade do debate e a você consumidora que participou aqui conosco. Eu tenho o costume de dizer que o principal fiscal é você cidadão, você cidadã. Busque o seu direito, defenda o seu direito. Uma vez lesado, procure os órgãos responsáveis. Defensoria Pública, PROCON Municipal, PROCON Estadual, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, da OAB. Não deixe ser lesado. O direito é seu. Bom, então muito obrigado a vocês e obrigado você em casa que nos acompanhou ou pela internet ou assistindo aqui o Câmara Debate. A gente volta no próximo programa com outro tema, sempre discutindo assuntos de relevância para a sociedade de Uberlândia e também de todo o Brasil. Muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.